Na virada do ano, entendi que eu não era mais bem-vinda. Eu estava parada na porta da sala quando ouvi meu filho dizer para a esposa: "Não precisa colocar prato para ela. Acho que ela não vem." Eu tinha chegado 5 minutos antes. Eles não sabiam que eu já estava ali. Era véspera de Réveillon, 7 da noite. Eu tinha trazido a farofa que meu filho sempre gostou, a mesma que eu fazia todo ano desde que ele era pequeno. Segurei a travessa com as 2 mãos, parada ali, invisível. A nora respondeu baixinho, mas eu ouvi: "Melhor assim, a gente fica mais à vontade." Meu filho não disse nada, não discordou, não defendeu, apenas continuou arrumando as taças na mesa. Eu dei um passo para trás, devagar, sem fazer barulho, coloquei a travessa no chão, encostada na parede do corredor, e saí. Ninguém percebeu. Desci as escadas do prédio com as pernas tremendo. Entrei no carro, sentei ali por uns 10 minutos antes de conseguir ligar o motor. Não chorei. Ainda não. Eu só entendi. Entendi que eu não era mais bem-vinda. Entendi que meu lugar naquela família tinha acabado sem aviso prévio. Entendi que o filho que eu criei, que eu embalei, que eu protegi de tudo, tinha me deixado do lado de fora. E o pior, ele tinha deixado em silêncio. Porque quando alguém grita, a gente ainda existe. Mas quando alguém se cala, a gente desaparece. Dirigi até em casa no automático, nem lembro do caminho. Só lembro de estacionar e ficar ali sentada, olhando para o volante. A rua estava cheia de luzes, vizinhos enfeitando, música, risos, e eu, sozinha dentro do carro. Pensei em voltar, em tocar a campainha, em fingir que não tinha ouvido nada. Mas não dá para desouvir certas coisas, e não dá para voltar quando você entende que sua presença virou incômodo. Entrei em casa, tranquei a porta, sentei no sofá. E ali, naquele silêncio pesado de véspera de Ano Novo, eu deixei tudo vir. Tudo que eu tinha segurado, tudo que eu tinha fingido não ver. Porque aquele Réveillon não era o começo, era só o fim de algo que já vinha morrendo faz tempo. Meu filho nasceu num dia quente de janeiro. Eu tinha 23 anos, sozinha. O pai tinha ido embora quando soube da gravidez. Eu lembro de olhar para aquele bebê pequenininho nos meus braços e pensar: é só eu e você. E foi. Foram anos de só nós dois. Eu trabalhava de manhã, estudava à noite. Minha mãe cuidava dele enquanto eu estava fora. Teve época que eu dormia 4 horas por dia. Mas eu não reclamava, porque ser mãe dele era a única coisa que fazia sentido na minha vida. Eu lembro de cada fase. Das noites em claro, quando ele teve catapora. Do primeiro dia de aula, quando ele chorou agarrado na minha perna. Dos aniversários que eu fazia com o pouco que tinha, mas sempre com bolo e vela. Das conversas antes de dormir, quando ele me contava os medos dele e eu prometia que ia proteger ele de tudo. E eu protegi. De tudo que eu pude. Ele cresceu, virou um menino quieto, educado, responsável. A gente tinha uma relação boa, leve. Ele me contava as coisas, pedia conselho, a gente almoçava junto todo domingo. Quando ele conheceu a Patrícia, eu fiquei feliz. Ela parecia uma moça boa, trabalhadora, séria. Ele estava apaixonado. Eu via isso nos olhos dele. No começo, ela era simpática comigo, educada, sempre me chamava para almoçar junto, sempre puxava assunto. Eu achava que a gente ia se dar bem. Mas depois do casamento, alguma coisa mudou. Não foi de uma hora para outra, foi aos poucos. Primeiro, os almoços de domingo começaram a ficar mais espaçados. A gente vai viajar esse fim de semana, mãe. A Patrícia não tá bem, vamos ficar em casa. Tenho muito trabalho acumulado, vou precisar descansar. Sempre uma desculpa. Eu entendia, claro, eles tinham a vida deles, mas eu sentia falta. Sentia falta daquele tempo que era só eu e ele. Comecei a ligar mais, mandar mensagem.
Oi, filho, tudo bem? Fiz aquele bolo que você gosta. Quer que eu leve aí? Vamos almoçar no domingo? As respostas foram ficando mais curtas. Tô bem, mãe. Não precisa, obrigado. Vou ver e te aviso. E nunca avisava. Eu tentava não levar para o lado pessoal, mas doía. Porque eu via que ele tinha tempo. Tinha tempo para sair com os amigos, para viajar, para fazer churrasco com o pessoal do trabalho. Mas para mim sempre faltava tempo. Teve um dia que eu passei na casa deles sem avisar. Levei umas coisas que ele tinha pedido fazia semanas e nunca tinha buscado. Toquei a campainha. A Patrícia abriu a porta. Não sorriu. Ah, oi. Só isso. Eu esperei ela me convidar para entrar. Ela não convidou. Ficou parada ali, segurando a porta. Trouxe as coisas do seu filho, eu disse. Pode deixar aí, obrigada. Ela pegou a sacola e fechou a porta. Eu fiquei ali, parada no corredor, sem entender. Sem entender o que eu tinha feito de errado. Aquilo me machucou mais do que eu queria admitir. Mas eu não falei nada com meu filho, porque eu tinha medo. Medo de que ele me achasse chata, intrometida, ciumenta. Eu não queria ser aquela sogra. Então eu engoli. Engoli a mágoa, engoli a tristeza e continuei fingindo que estava tudo bem. O Natal daquele ano foi estranho. Eles me chamaram para a ceia, mas eu senti que foi por obrigação. Cheguei cedo, ofereci ajuda, a Patrícia disse que não precisava. Fiquei sentada na sala enquanto ela e meu filho preparavam tudo na cozinha. Eu ouvia as risadas deles lá dentro, e eu ali, sozinha. Na hora da ceia, sentei na ponta da mesa. Meu filho fez um brinde, falou da família, do ano que estava terminando, dos planos para o ano novo. Não olhou para mim uma vez. Quando a noite acabou, me despedi. Abracei meu filho. Ele estava com pressa, tinha que levar o lixo para fora. Tchau, mãe. Feliz Natal. E só. Voltei para casa naquela noite com um aperto no peito, uma sensação de que eu estava perdendo meu filho. E não era para outra mulher, era para outra vida. Uma vida onde eu não cabia mais. Passaram-se meses. Eu parei de ligar tanto. Parei de insistir. Porque eu percebi que quanto mais eu tentava, mais eu me sentia rejeitada. Então eu recuei. Achei que se eu desse espaço, ele ia sentir minha falta. Ele não sentiu. As semanas viraram meses e ele não ligou. Não mandou mensagem, não perguntou se eu estava bem, nada. Eu comecei a entender que o problema não era a distância. O problema era que ele tinha feito uma escolha, e a escolha não incluía eu. Teve uma tarde que eu estava no supermercado e vi uma mãe com um filho pequeno. Ele devia ter uns 5 anos, estava pendurado no carrinho, rindo, pedindo biscoito. A mãe estava cansada, eu via isso no rosto dela. Mas ela olhava para ele com tanto amor, e eu pensei, ela não faz ideia de que um dia ele vai crescer, vai casar e ela vai virar um estorvo. Chorei ali mesmo, no meio do corredor de biscoitos, porque eu lembrei de quando meu filho era pequenininho, de quando ele me olhava como se eu fosse o mundo inteiro. E agora? Agora eu era só alguém que ele tinha que tolerar nas datas obrigatórias. Quando chegou novembro, eu liguei para ele. Oi, filho, tudo bem? Oi, mãe, tudo sim. Silêncio. Eu respirei fundo. Vocês vão passar o Réveillon aí, né? Vamos, por quê? Eu posso levar alguma coisa? Ele hesitou. Pode trazer a farofa se você quiser. A farofa que eu sempre fazia, a que ele sempre gostou. Tá bom, eu levo. Beleza, depois eu confirmo o horário com você. Ele não confirmou. Passou o dezembro inteiro e ele não me ligou. Eu tentei não pensar muito nisso, mas conforme o dia 31 foi chegando, a ansiedade foi aumentando. Eu queria acreditar que ele só tinha esquecido de me avisar, que ele ainda me queria lá. Fiz a farofa no dia 30, deixei pronta. No dia 31 de manhã mandei mensagem. Filho, que horas eu posso chegar aí hoje? Ele demorou 3 horas para responder. Pode vir umas 7.
Só isso. Nenhum estamos te esperando, nenhum vai ser bom te ver. Só pode vir. Mas eu fui, porque eu ainda tinha esperança. Esperança de que talvez naquela noite as coisas fossem diferentes. Esperança de que meu filho ia me abraçar e dizer que sentiu minha falta. Esperança de que eu ainda importava. Cheguei às 7 em ponto. Subi as escadas devagar, arrumei o cabelo antes de tocar a campainha. Mas quando cheguei na porta, ouvi a voz dele. Não precisa colocar prato para ela, acho que ela não vem. E pronto. Ali acabou tudo. Porque não foi só a frase. Foi o tom. Foi o alívio que eu ouvi na voz dele. Como se a minha ausência fosse um presente. Fiquei uns segundos ali, parada, segurando aquela travessa, pensando se eu deveria entrar mesmo assim, se eu deveria fingir que não tinha ouvido. Mas eu não consegui. Porque a verdade é que eu já vinha fingindo fazia muito tempo. Fingindo que estava tudo bem, fingindo que eu não via as coisas mudando, fingindo que eu não sentia falta do meu filho. E naquela noite, eu não tinha mais força para fingir. Então eu fui embora. E quando cheguei em casa, sentei no sofá e deixei a dor vir. Aquela dor que eu vinha segurando. Aquela dor de perder alguém que ainda está vivo. Porque é isso que ninguém fala sobre ser mãe. A gente cria os filhos sabendo que um dia eles vão embora. Mas a gente não espera que eles nos deixem para trás. A gente não espera virar peso. A gente não espera sumir da vida de quem a gente deu a vida. Passei aquela virada sozinha. Desliguei o celular. Não quis ver mensagem de ninguém. Fiquei sentada ali, no escuro, ouvindo os fogos estourando lá fora. Todo mundo comemorando. E eu, enlutada. Porque era isso que eu tava. De luto. De luto pelo filho que eu perdi. Não para a morte, mas para a indiferença. Nos dias seguintes, ele não ligou. Nem no dia 1º, nem no dia 2, nem depois. E sabe o que foi pior? É que eu não fiquei surpresa. Porque no fundo eu já sabia. Já sabia que ele não ia perguntar porque eu não apareci. Já sabia que ele não ia sentir minha falta. Porque para sentir falta de alguém, a gente tem que ver valor em ter essa pessoa por perto. E eu tinha virado alguém descartável.
mas eu podia controlar o quanto eu ia me anular por causa disso. Passou 1 mês, depois 2, depois 3. Em março, ele ligou. Eu estava na cozinha quando o celular tocou. Vi o nome dele na tela. Meu coração apertou, mas eu respirei fundo e atendi. Oi, filho. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo. Silêncio. A gente não te viu no Réveillon? Eu quase ri. 3 meses depois, e ele vinha com essa? Eu não fui. Por quê? Eu podia ter contado. Podia ter dito que ouvi tudo, que eu fiquei magoada, que eu chorei. Mas não adiantaria. Porque ele não ligou porque estava preocupado. Ele ligou porque alguém, provavelmente a família dele, deve ter perguntado por mim. Então eu só disse: achei melhor não ir. Ah, tá. Silêncio de novo. Bom, só queria saber se você tá bem. Estou. E você? Bem também. Que bom. Mais silêncio. Ele não sabia o que dizer. E eu não tinha mais nada a oferecer. Bom, mãe, qualquer coisa me liga, tá? Tá bom. Tchau. Desliguei. E pronto. Não chorei, não senti raiva, só senti vazio. Um vazio que estranhamente pesava menos do que fingir que estava tudo bem. Porque solidão com dignidade dói menos do que companhia com humilhação. E foi isso que eu aprendi. Aprendi que amor de mãe não é se anular, que amor de verdade não pede pra gente sumir, que respeito não se implora. Hoje eu vivo minha vida. Não é uma vida perfeita, não é uma vida cheia, mas é uma vida minha. Eu acordo, tomo meu café, cuido das minhas coisas, converso com minhas amigas, caminho no parque, leio meus livros. Tem dias que eu lembro dele pequeno e o peito aperta. Tem dias que olho para o telefone e penso em ligar. Mas eu não ligo. Porque eu aprendi que amor que precisa mendigar não é amor. É apego, é medo, é carência. E eu não quero mais viver na carência. Meu filho segue a vida dele. E eu sigo a minha. E talvez um dia ele entenda. Entenda que mãe também é gente. Que mãe também cansa. Que mãe também precisa ser vista. Mas se ele não entender, tudo bem. Porque eu não vou mais esperar por migalhas. Não vou mais aceitar o mínimo. Não vou mais fingir que está tudo bem quando não está. Eu mereço mais do que isso. E qualquer mãe que esteja passando por algo parecido, você também merece. Merece ser vista, ser ouvida, ser respeitada. Não importa quantos filhos você criou. Não importa o quanto você se doou. Você não é obrigada a aceitar menos do que merece. E se você está lendo isso agora, sentindo essa dor de não ser mais importante para quem você sempre colocou em primeiro lugar, saiba que você não está sozinha. E saiba que vai passar. Não vai passar rápido. Não vai passar fácil. Mas vai passar. E quando passar, você vai estar de pé. Inteira. Não amarga. Não vingativa. Apenas inteira. E isso, no final das contas, é o que importa. Porque a gente não pode controlar quem fica, mas a gente pode escolher não se perder no processo. Se você já se sentiu excluída pela própria família, escreve aqui nos comentários. Eu mereço respeito. Porque você merece. E nunca se esqueça disso.